Fala, guerreiros! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um dos episódios mais tristes da história da humanidade, onde por volta de 10 milhões de pessoas morreram, sendo na maioria jovens que deixaram a sua casa para servir a nação. Em forma de luto e de tristeza por esse episódio, nós faremos todos os nossos slides em preto e branco. A Primeira Guerra Mundial, o histórico da Primeira Guerra Mundial começa com um período de prosperidade. A grande indústria está trabalhando, está produzindo vários produtos, há várias invenções, como é o caso do avião e da energia elétrica, e ainda a propagação de vários outros, como o carro e o trem com a Maria Fumaça. Ainda está sendo produzido vários navios de luxo, como é o caso do mais famoso deles, que é o Titanic, que acaba sendo destruído na sua primeira viagem. Porém, esse período não é só de prosperidade, existiu algumas guerras, como é o caso da Guerra Franco-Prussiana, guerra entre a França e a Alemanha, que foi vencida pela Alemanha. A Alemanha vence e ganha, anexa o território da Alsácia e da Lorena. A França não vai perdoar a Alemanha e vai entrar num sentimento de revanchismo. Ela vai querer a revanche com a Alemanha. Outros fatores dentro da Europa fazem pipocar conflitos, como é o caso do pan-eslavismo. A Rússia quer transformar os países de origem eslava em uma grande nação. E a própria Alemanha também quer fazer o mesmo com os países de origem germânica, fazer uma grande nação, mas isso gera conflitos internos e externos. E ainda tudo isso gera crises no Balcãs com vários países lutando por território. Tudo isso acontecendo na Europa, vários conflitos, mas nenhuma guerra declarada. Este período é chamado de paz armada, pois os países estão se armando, porque sabe que virá um conflito, virá uma guerra, mas ainda não há nenhuma guerra declarada. Algumas dessas armas aí são compradas da indústria americana, que só está lucrando com este momento. A Alemanha acaba entrando em aliança com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, formando aí os países da Europa Central, formando o que nós futuramente chamaremos de Tríplice Aliança. A França, percebendo essas alianças, decide se aliar à Rússia e a seu arqui-inimigo, o Reino Unido, e formando aí a Tríplice Entente. Vamos perceber aí, ó. A Tríplice Aliança nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Já a Tríplice Entente era formada por França, Reino Unido, principalmente com a Inglaterra, e Rússia, formando aí a segunda trinca. Duas trincas de países dentro da Europa acabam entrando em conflito, mas nenhum dos países tem coragem de declarar guerra. Ainda falta um motivo. E este motivo vai vir com a luta entre Sérvia e Áustria-Hungria por uma região chamada Bósnia. A Bósnia era uma região recém-anexada pelo Império Austro-Húngaro e que era desejo da Sérvia. Vários rebeldes sérvios queriam o local, queriam a Bósnia, e a Áustria-Hungria era que estava no controle. E certa vez o príncipe herdeiro Fernando Ferdinando foi visitar a Bósnia, justamente em Sarajevo, e lá ele acabou sofrendo um atentado. Nesse atentado ele acabou falecendo, tanto ele como sua esposa, a princesa Sofia. Isso vai gerar um transtorno, um conflito entre a Áustria-Hungria e Sérvia. A Áustria-Hungria vai querer a prisão de todos os rebeldes do fato e principalmente do principal acusado, que era Grafilo Príncipe. Este conflito aí não vai ser resolvido facilmente entre Sérvia e Áustria-Hungria, e a Sérvia e a Áustria-Hungria acabam se declarando guerra uma para a outra.
A Rússia acaba se aliando à Sérvia e mandando tropas para próximo da Áustro-Hungria, que não gosta muito da região. A Alemanha, que estava muito poderosa, acabou declarando guerra para a Rússia. E a Alemanha então decide declarar também guerra à França. Não contente ainda, a Alemanha decide declarar guerra à Bélgica. A Bélgica era questão estratégica, já que a Bélgica era uma região de acesso entre a Alemanha e a França. A Alemanha queria utilizar a região da Bélgica para chegar até a França. Vendo que a Bélgica sofreu declaração de guerra, o Reino Unido então decide declarar guerra à Alemanha. E a França também já tinha declarado guerra à Alemanha. Então assim começa o conflito, que vai se estender por diversos países da Europa, da Ásia e da África. A Alemanha acaba formando duas frentes de batalha, uma no lado ocidental lutando contra a França e outra no lado oriental lutando contra a Rússia. No lado ocidental contra a França, a guerra não consegue se desenvolver muito, já que os soldados começam a fazer valas, a cavar valas e a ficar nessas valas aí. Tanto um lado como o outro acabavam se protegendo nesses buracos aí e não conseguiam avançar território. Nenhum lado, nenhum outro conseguia avançar muitos centímetros por causa das chamadas trincheiras, que são esses buracos cavados no decorrer e protegidos, que faziam a proteção dos soldados. Tá aí um exemplo, aí uma foto de uma trincheira. Você pode ver que as trincheiras eram colocados os sacos de areia ali para proteger das munições, das balas que sofriam na guerra. Outra foto aí da trincheira, e essa foto aí chama a atenção para que os soldados, muitos deles acabavam vivendo um grande período nas trincheiras, e as condições de higiene das trincheiras eram muitas vezes inóspita para o homem. Muitas vezes ele não conseguia sobreviver, eles acabavam ficando doentes por causa das condições de higiene, não era nem por causa da guerra, muitos morreram por falta de higiene. E um dos episódios que chama a nossa atenção na Primeira Guerra Mundial, um dos poucos episódios felizes, é o cessar-fogo de Natal. Em um certo momento da guerra entre França e Alemanha, foi decidido, não sabe por quem, por quais comandantes, um cessar-fogo para comemorar o feriado de Natal. Então parou-se a guerra para comemorar o feriado de Natal, e nesse dia de Natal, soldados, amigos e inimigos jogaram bola juntos, trocaram bebidas alcoólicas e muitas vezes até ceiaram juntos, tá? E este episódio é marcado, relembrado em um filme chamado Feliz Natal. Tríplice Entende e Tríplice Aliança começam a guerra e a Itália decide mudar de lado, sai da Tríplice Aliança, vai para a Tríplice Entende e declara guerra à Tríplice Aliança. Agora a Tríplice Aliança só tem o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. A Alemanha, não satisfeita de pouca guerra, decide ainda bombardear navios brasileiros. Por 3 vezes a Alemanha bombardeia navios brasileiros. E achando que os Estados Unidos está vendendo muita armamento para, se entende, a Alemanha decide bombardear navios americanos. Os americanos então decidem entrar em guerra pelo lado da Tríplice Entende, e também o Brasil decide entrar na Tríplice Entende. Agora a Tríplice Entende é formada por Reino Unido, França, Itália, Estados Unidos, Brasil e Rússia, fora os outros países. A Rússia, neste momento da guerra, está sofrendo muito, está perdendo muitos dos seus cidadãos, por volta de 2 milhões de soldados já haviam morrido, então a Rússia está quase que devastada. O Império está quebrado, está em crise, e é nesse momento que o Império sofre um golpe, a chamada Revolução Russa Comunista de 1917. Em 1917, Vladimir Lenin assume o poder e implanta o comunismo na Rússia. Muda-se o nome, agora não é mais Rússia, mas União Soviética. E um dos primeiros fatos que a União Soviética faz é
sair da guerra. A União Soviética sai da guerra, a guerra continua e o Brasil começa a mandar os seus primeiros soldados para a guerra. A princípio, o Brasil manda alguns médicos para ajudar os feridos e depois o Brasil chega a mandar é, a Marinha Brasileira para um local chamado Gibraltar. Esse Gibraltar era um local cheio de submarinos alemães e o Brasil precisava ficar atento a esses submarinos. E em certo momento da viagem eles acabam avistando uma espécie de luneta de um submarino e o Brasil então abre fogo contra essa luneta desse suposto submarino. Quando o Brasil abre fogo contra esse submarino, começa a surgir vários sangues, porque na verdade não eram submarinos, mas eram as toninhas de Gibraltar. As toninhas eram uma espécie de golfinhos daquela região e que os brasileiros acabaram massacrando, acabaram matando várias delas nesse episódio que ficou conhecido como Massacre das Toninhas. A Alemanha, que agora está sozinha porque o Império Austro-Húngaro acabou sendo derrotado, acaba também pedindo armistício, acaba sendo derrotada e pedindo a paz. Os personagens da Tríplice Entende então decidem fazer um documento com sanções para a Alemanha por ela ter provocado a Primeira Guerra Mundial. Esse documento é chamado de Tratado de Versalhes, embora não seja um acordo, porque é unilateral, só a Tríplice Entende fez, e nesse Tratado de Versalhes restabelecia a Alsácia e a Lorena para a França, além do que retirava o exército dos alemães, tirava a marinha e a aeronáutica dos alemães e ainda fazia com que os alemães sofressem uma multa extremamente grande. Eles foram obrigados a pagar uma multa extremamente grande que eles só vão conseguir quitar em 2010. Então, a Alemanha sofreu muito com o Tratado de Versalhes e muitos dizem que foi por causa do Tratado de Versalhes que Hitler conseguiu subir ao poder, dando origem à Segunda Guerra Mundial, que será tema de outra aula. Ainda como consequência da Primeira Guerra Mundial, como eu falei no começo, 10 milhões de mortos. E aí nós deixamos o nosso sentimento de luto desses jovens que deixaram sonhos, que deixaram famílias para lutar numa guerra por causa de poder e território.